nos revela, nos mostra, clareia todas as nossas dúvidas. A espiritualidade não fornece este mecanismo que nossa igreja brasileira está inserido nele, ou inserido nela. Nós precisamos entender uma verdade, que o Evangelho é uma dimensão, sim, verdadeira, elevada, dinâmica, relevante. Nós precisamos sair desta esfera, deste patamar de inferioridade, não de exaltação, ir para a exaltação, mas de inferioridade pela ausência do conhecimento, e avançarmos através do conhecimento para descobrirmos o que realmente Deus quer de cada um de nós. Nós precisamos tolir essa visão, sabe, mecânica, míope, que se apoderou de todos nós, e olhar pela fé. O olhar da fé é um olhar vibrátil, um olhar que contempla além dos obstáculos. Se nós não conseguirmos ultrapassar esta vertente e sair deste casulo, nós não iremos conhecer verdadeiramente o Senhor. Separei uma reflexão do livro de Tiago, irmão do Senhor, escrito no ano 60 depois de Cristo. Ele fala dos 3 estágios da vida. Ele desafia a igreja no primeiro século a ter uma intimidade, uma noção do que é o Senhor. E ele fala que esta noção do que é o Senhor leva os cristãos a uma reivindicação, entender o nascimento biológico e espiritual, entender o crescimento biológico e espiritual, e entender a maturidade biológica e espiritual. A espiritualidade e a biologia são irmãs gêmeas. Nós precisamos crescer cronologicamente, mentalmente e espiritualmente. A Bíblia nos aconselha a sermos como Cristo, que cresceu na graça e no conhecimento. De todas as questões, queridos, que formatam a constituição da humanidade, o conhecer o transcendente, que é o além-túmulo, é a que mais nos intriga. É gostoso estarmos na igreja num culto leve, como uma pluma, glorificar, chorar, falar em língua, dar glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso ainda mais é conhecermos o Senhor. As adversidades fomentadas como vetor do inimigo, elas não respeitam a língua estranha, elas não respeitam a nossa vibração na hora do culto. O inimigo não teme uma espiritualidade sem fundamento, sem base. Agora o inimigo e os problemas temem o conhecimento acerca de Deus, gerando em nós uma maturidade espiritual, e a gente compete com eles, não de olhar para olhar, mas de forma superior. É quando conhecemos o Senhor. É isso que o escritor dos Hebreus está dizendo em Hebreus 11:1. A fé é a certeza, a convicção daquilo que eu não estou vendo, mas sei que está do outro lado do obstáculo. É esta fé que nós precisamos produzir, nós evangélicos brasileiros. Esta fé que nos encaminhará após o túmulo ao conhecimento do transcendente. Entendo a verdade. Por mais que tenhamos alcançado grandes descobertas, por mais que tenhamos avançado, produzidos grandes cientistas, grandes sábios, grandes eruditos, infelizmente somos limitados no conhecimento ao nosso respeito. Esse é o grande desafio da igreja. Nós aprendemos a cantar, aprendemos a discursar, aprendemos a ter oratória, mas nós não aprendemos a nos conhecer. E o grande desafio para conhecermos o Senhor é o homem que há dentro de cada um de nós. Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 20 a 24, externando a sua guerra, a sua luta subjetiva. Ele fala de um outro que existe dentro dele. Ele, de forma muito, mas muito mesmo específica, diz: existe um outro ser dentro de mim, que
que briga na minha subjetividade para eu não realizar a objetividade. Eu até tento, eu até tenho vontade, eu até planejo, eu até me estimulo a ser bom, a ser espiritual, a ser transformado, passar pela metamorfose. Mas quando eu vou para o lado de fora para realizar, ele aparece e me anula. E diz abertamente: quem me salvará? Quem me livrará deste corpo, desta morte? Deste ser que está dentro de mim, apodrecido, putrefato, que não quer produzir coisas boas, daquilo que vem de cima, daquilo que vem do alto, que ilumina, que limpa, que purifica, que santifica, que restaura, que redime. Quem me livrará? E ele escreve em Romanos 8: descobri, não há condenação, não há anátema, não há maldição para quem está, o verbo está no presente, quem está em Cristo Jesus, que não se inclina para o mundo, para a carne, mas se inclina para a vida, para o Espírito. É esse processo que nos é doloroso, mas é a conversão. É por esta conversão, por este processo, que a gente marcha, que a gente consegue. Lembra do que está escrito em Êxodo 33? Quando Deus se revolta com Israel e diz para Moisés: eu não vou mais com vocês, eu não tolero vocês, eu não aguento vocês. Vocês são de dura cerviz, cangote grosso, inflexível, rebeldes, desobedientes. Moisés escuta, fica em silêncio, e quando Deus cala, Moisés diz: permita eu falar. Fala, Moisés. Deixa eu te lembrar uma coisa: se for só eu e este povo, em meio a estas nações cheias de deuses, eles dirão que nós somos órfãos, me chamarão de mentiroso, dirão para todos: cadê o Deus deles? Eles mentiram, enganaram vocês, o Deus dele não existe. E Deus diz: tá bom, eu vou com vocês, e saberão que eu sou o Senhor, bendito seja Jesus para sempre. Por incrível que pareça, o maior obstáculo que ainda tira a paz do ser humano é duvidar de Deus. E esta dúvida não está só lá fora. Nós somos a igreja que mais perdemos, a igreja evangélica em si, não estou falando da denominação, estou falando da igreja de Cristo na nação. Nós somos a igreja que mais perdemos pessoas para o mundo, porque elas não conhecem o Senhor. De cada 10 jovens que entram na universidade, 10 jovens evangélicos. De cada 10 jovens evangélicos que entram na universidade, 7 se desviam, 3 se arrastam. E o pior é o seguinte, mesmo dizendo agora há pouco que a gente não pode falar, eu falarei com muita precaução. E o pior é o seguinte: a maioria deles mudando suas características sexuais. A igreja está repleta de pais e mães chorando. Eu tenho sentido isso na pele. Na minha igreja tem acontecido, na igreja que eu pastorei tem acontecido. E olhe que nos apresentamos à sociedade como uma igreja eficiente e competente. Nesse momento em que prego aqui, está havendo um grande culto geral de mulheres, uma reunião com todos os líderes de jovens da congregação, das congregações e da sede, para tomada de decisões sobre estes temas que está nos assustando. E com muito respeito eu digo: nós estamos escondendo no tapete, debaixo do tapete. Escondendo através de quê? De uma suposta espiritualidade. A gente vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, aplaude, o nosso culto foi uma bênção, mas o problema continua. Os pais estão chorando, pais sem a igreja, decepcionados, revoltados. Eu tenho um testemunho que eu não posso falar, porque nesse momento tem muitos irmãos da nossa igreja nos assistindo, e eu não posso falar. Eu tenho testemunhos dolorosos de moço e rapaz que eu vi pregando e cantando na igreja, e o pai e a mãe perdeu. Nós nos preocupamos em trazer um avivamento zoadento e sem força. Avivamento não é zoada, não é barulho. Eu gosto mais do avivamento da lágrima do que do barulho. Eu gosto mais do avivamento de um coração contrito do que da explosão de glória a Deus, aleluia. Nós precisamos fincar
Nós precisamos ficar fundamentos, alicerces na nossa casa, que a igreja começa na nossa casa. Nós precisamos fazer com que a igreja, os membros da nossa igreja, os nossos filhos conheçam o Senhor. Eu sou filho do culto doméstico da minha casa. Eu conheço todos os hinos da harpa cristã. Eu sou um amante apaixonado da leitura da palavra. Glória a Deus. Eu tenho 42 Bíblias com traduções diferentes da minha estante. Eu leio todo dia. Fruto do culto doméstico ensinado pela minha mãe. 6 horas da manhã, nós levantávamos 6 filhos, íamos cuidar da casa, fazer o fogo no fogareiro, fazer a tapioca, fazer o café, raspar o coco para fazer a tapioca, e antes a fome batendo, a gente sentindo o cheiro daquele alimento, assim, primeiro culto. 3 hinos da leitura da palavra. Todo dia eu orava, aprendi a cantar, aprendi a ler a palavra, aprendi a orar. Nós queremos que os nossos filhos conheçam o Senhor, o Pai das luzes, que ilumina, que irradia, mas nós tiramos a Bíblia da mão deles, colocamos no celular. Todos vocês sabem, todos dizem: é verdade, é verdade, é verdade, mas quando chegar em casa, entrega o celular aos meninos. Nós não sabemos o que está acontecendo nos nossos quartos, nos quartos dos nossos filhos. Nós estamos perdendo os nossos filhos, não é na igreja e nem na universidade, é em casa. Porque não conhecemos o Senhor. O Senhor é o Pai da família. O Senhor é o fundamento da família. O Senhor é o alicerce da família. Glorificado seja o Senhor para sempre. Não adianta a gente evangelizar os filhos depois que eles cresceram, se tornaram com dura cerviz e abandonaram o Senhor. Então a dúvida sobre Deus está dentro da igreja. Eu ouço, atendo, vocês sabem que eu sou da área de ciências humanas, da psicologia. Eu atendo moças e rapazes da igreja, filhos de pastores, e eles dizem abertamente: eu não acredito em Deus. Meu Deus. E nós estamos aqui todos felizes, satisfeitos, mas o problema está aí para ser resolvido. Quem vai resolver? Estamos aplaudindo porque Jesus está para voltar. Quem garante que ele está para voltar se nós já estamos parados? E o avivamento é proveniente de uma grande evangelização, de uma grande demanda de ganhar almas para Jesus. Gente, incrível como o homem, por mais que tenha progredido em seu estado de inteligência, não tem podido dizer muito sobre Deus. Platão dizia que Deus é a mente eterna, a causa do bem da natureza. Spinoza dizia que a substância absoluta é Deus, a universalidade é Deus, a causa real de cada e de toda a existência é Deus. Kant dizia que um ser que tem todos os direitos e nenhuma obrigação é Deus. Nós superamos do século XVI até o século XIX a barbárie, a civilidade e a violência, e geramos a modernidade e pós-modernidade. Estamos mais bárbaros e mais pervertidos do que os dois da Idade Média e da Idade do Barro. Saímos da Idade Média, saímos da Idade do Barro, que era a Idade do Ferro, a antiga Idade Média, entramos na modernidade e nos perdemos. Nesse período desses filósofos, Deus era saturado nas nações. Todos falavam só em Deus, se Deus quisesse, Deus quisesse, Deus quiser. Os homens cansaram de Deus e criaram o iluminismo. Nós somos resultado do iluminismo. Desde 1932 que neste país, nesta nação, uma ideologia trabalha para afastar Deus da nossa casa e nós não vimos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho o privilégio e o orgulho e a vaidade de dizer que todos os meus colegas da classe de jovem da escola dominical se tornaram pastores. Pastor Gessé Góes, pastor Israelão de Oliveira, pastor Messias de Castro, pastor Ramalho Neto, e aqui pastor Benjamin. Aqui eu diria, todos eles foram pastores, filhos de pastores, criados na igreja, conhecedores da palavra, conhecendo Deus, e foram pastores. Nós éramos tão tementes a Deus que todo menino quando nasce joga bola. E eu era muito bom na ponta direita.
com a essência aqui do pastor Gilvan Rodrigues, que foi um grande artilheiro, né? Mas eu apanhava porque era pecado. E um sábado, depois de bater aquele racha naquele campo, no bairro onde eu morava, em Fortaleza, cheguei em casa e minha irmã disse assim: vou falar para o pai. Meu Deus do céu, chorei por tudo que ela não falasse. Prometi que no outro dia, 5 horas da manhã, eu estaria na oração dos jovens. 5 da manhã. Foi a noite mais trágica para mim, porque a minha mente trabalhou que eu tinha pecado contra Deus. A mente é um fator terrível na vida humana. E à noite eu tive uma revelação, um sonho. A minha mente produziu aquele sonho. Eu me encontrava no meio da rua jogando bola com os meus colegas não evangélicos, e de repente o Senhor aparecia dos céus. As telhas da minha casa se afastavam e eu vi meu pai, minha mãe e minhas irmãs subir. Ficava eu e meu irmão no meio da rua jogando bola. Eu acordei com aquele pesadelo, chorei amargamente, era 4 da manhã. Ajoelhei-me no chão, ao pé da minha rede, chorei muito, pedi perdão ao Senhor. Que pureza. 5 horas da manhã eu estava na congregação da Maria Furtado em Fortaleza, de joelhos junto com os outros. Me afastei um pouco, fiquei à distância chorando, e não saía outra coisa não sei: me perdoa, eu não quero ficar no dia da tua vida, me perdoa, me perdoa. E o nosso líder era um senhor de idade, cabeça bem branquinha, chamado Bellarmino de Moraes. E ele saiu do lugar onde ele estava, veio até perto de mim, colocou a mão sobre a minha cabeça, ajoelhou e disse: ó Senhor, o que é que este mancebo tem? Por que este mancebo chora? E colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: Espírito Santo, consola este mancebo. Quando ele tocou na minha cabeça, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. 12 anos de idade. Era esta a nossa vivência com Deus. Como é que não daria isso aqui? Como estão os nossos filhos? A igreja de amanhã. Eu estou com 64 anos, estou passando. Quem vai ficar no meu lugar? Quem vai ficar no nosso lugar? Se Cristo demorar 40 anos, a situação da igreja está complicada. Esses filósofos todos elogiaram Deus, mas muito mais do que eles, nós temos capacidade de superá-los, porque teologicamente nós temos uma visão completa do que Deus é. O que é que a teologia nos ensina a respeito de Deus? Que Ele é Espírito. Ele está aqui, Ele está na sua casa, está dentro do avião, está no colégio. Eu, para estudar os meus jovens, eu voltei para a universidade. Concluí psicologia há 3 anos atrás. E eu vi coisas mais absurdas. Por que eu fui lá para dentro? Eu dirigi agora, meu filho quem dirige, um culto de jovem para 12, 15 mil jovens no santuário, a cada sábado do mês. E eu comecei a insultar eles para eles voltarem a estudar. Porque esse é outro problema na igreja. Como se conhece a Deus se não sabe ler? Como se não se conhece a Deus se não sabe interpretar o texto? E eu fui para dentro da universidade, fiz vestibular, passei para fazer psicologia. E insultei todos os jovens da sala de aula. Eu era o único idoso da sala. E eu vi coisas mais terríveis. Por exemplo, eu chegar de manhã na sala de aula e ter uma moça e um rapaz desviado da igreja, ele com um cigarro entre os dedos. E olhar e dizer: lá e viu o pastor. E ele colocar o cigarro para dentro das mãos e segurar. E eu vi a cena, eu digo: vou parar até a mão dele queimar. Parei na porta da sala e disse: tudo bem com vocês? Ele disse: tudo bem, pastor, tudo bem. Franzindo a testa, o seio, e a mão queimando. Digo: vai queimar, que é para ele aprender a ficar a marca do inimigo aí. E naquela manhã, quando entramos na sala de aula, foi terrível, porque o professor de psicologia nos trouxe a aula sobre a não existência de Deus. E eu tive a tristeza de ver aquele menino e aquela menina concordarem com o professor. Quando eu contei isso na igreja, os irmãos disseram: o senhor ficou calado. Disse: tem um momento que você não pode falar, é você sozinho ali contra 60 alunos. Mas eu fiquei muito atribulado com aquilo. Passaram-se os dias, e um professor que já era no estágio final disse: a gente no próximo semestre vai estudar sobre terapia de grupo. E só eram 12 alunos na terapia de grupo, e nesse grupo saiu eu e um padre. E nós fomos toda sexta-feira às 11 horas
para fazer aquele curso de terapia de grupo. Por coincidência, veio o rapaz e a menina. E naquela manhã ele disse assim: olha, sexta-feira que vem, quem vai fazer a terapia de grupo é o seu Gessé. Aí eu disse: estou livre para fazer do jeito que eu quiser, livre para fazer do jeito que você quiser. Com certeza, com certeza. Fiquei meditando, meu Deus, o que fazer dentro da universidade, de esquerda, nada de evangélico, meu Deus, Senhor, eu não vou me furtar. Eu não vou me furtar. 11 horas entramos na sala, a sala foi fechada. O professor entrou, fez a chamada e disse: pronto, seu Gessé, pode começar. Eu, do meu jeito, do seu jeito. Eu estou aqui não para condenar nem julgar, mas apenas para observar. Pedi para ficarem de pé, os 11 alunos, comigo 12. O padre ficou ao meu lado. Mandei apagar as luzes. Sala fechada, ar-condicionado, as luzes se apagaram. Pedi para fazer um círculo, pedi para dar as mãos. E comecei a cantar, bem baixinho. A vida tem tristezas vi, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Quando eu fiz esta parte da canção, ouviu-se um grito, não um grito normal de um ser humano, mas de cunho espiritual. Eu abri os olhos e aquela menina, que naquela aula atrasada estava corroborando com o professor e com o colega desviado, fumando e desfazendo de Deus, estava possessa dentro da sala de aula. O professor ficou apavorado, o padre abriu os olhos e disse: o que é isso, Gessé? Eu disse: calma. O professor deu liberdade, fique à vontade. E eu fui até a ela, coloquei ela com a cabeça no meu ombro e perguntei: o que é que você está fazendo aqui? E ele bem alto respondeu: hoje era o último dia de aula dela. Ao chegar em casa, ela irá se matar. Aí eu disse: iria, não vai mais. O Senhor te repreenda. A aula de terapia tornou-se um momento de expelir demônio dentro daquela sala. Quando ela é liberta e começa a passar mal e sentou-se, a outra que estava ao lado dela também ficou possessa, ministra de louvor da Igreja Católica. E a terapia terminou em um culto. Pela primeira vez, faltando 2 meses para terminar o meu curso, o Senhor me deu graça para ministrar a palavra dele e o poder de libertação daqueles alunos para a honra e para a glória do nome do Senhor. A igreja precisa se posicionar. Nós não podemos ficar tímidos, inertes, omissos, porque o poder pertence à igreja. O Senhor deu autoridade para pisar nos serpentes, escorpiões e todo o poder, toda a enfermidade, toda a adversidade. Agora nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter vida íntima com o Senhor. Nós não oramos mais, nós não jejuamos mais, nós não lemos mais a palavra. Nós estamos altamente embriagados com a tecnologia. Essa é a grande verdade. Eu já ganhei pelo menos uns 3 laptops, nem dizer o nome, e uns 3 negócios aí que bota sermão. Eu não sei usar esse negócio. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de escrever alguma coisa, eu gosto de meditar, eu não sei, tal. Passando o dedo para lá, passando o dedo, não tenho nada contra. Eu sou raiz. Eu gosto desse negócio onde eu vejo Deus, eu vejo a glória dele, que ele é Espírito. Teologicamente, Deus deu à igreja a capacidade de conhecê-lo, porque ele é Espírito, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável. Em seu ser, na sabedoria, no poder, na santidade, na justiça, na bondade, na verdade. Eu não tenho dúvida que ele está aqui presente em obra e em Espírito, realizando, curando, restaurando, convencendo. Eu não tenho dúvida disso. Ele é Senhor. Nós precisamos pregar este Deus. Se nós não tivermos essa capacidade, perderemos o rumo da vida. Gente, entenda uma coisa: a teologia me explica que eu tenho um coração para projetar. Agora, os projetos espirituais advindo do coração não poderão surgir se meu coração estiver sujo. Mateus 5:8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão o Senhor. Mas nós perdemos o Senhor de vista. Esta é a grande
em que nós desmaiávamos de poder em um culto como este, ouvindo um pregador. Hoje eu vejo os pregadores que passaram da nossa geração, Gesiel Gomes, Nakayama, Napoleão e outros mais, estourando os pulmões, e a gente está olhando para eles porque a gente não está entendendo o que eles estão dizendo. Meu Deus. Nós somos uma geração periférica, superficial no conhecimento de Deus. Precisamos dobrar o joelho novamente, precisamos nos converter novamente, precisamos de um coração limpo para projetar harmonia, unidade, crescimento, evangelização, poder, graça. Nós precisamos de um novo coração. Bendito seja o Senhor para sempre. Agora não adianta ter um coração se não tiver uma consciência. A consciência é o aparato da verdade. Perdemos a verdade porque também perdemos o conhecimento do que ela é. Conheça a verdade e será livre. Perdemos o coração que projeta, perdemos a consciência que é verdade e perdemos os pensamentos que produzem a vontade. Nossos pensamentos estão produzindo coisas sem sentido. Os nossos a priori estão muito maiores do que os a priori de mim. Estamos com dificuldade para fazer pastor, fazer diácono, fazer presbítero, fazer cantor, fazer músico. Uma luta. Eu dizia agora há pouco, depois de sair daqui de tarde, conversando com os irmãos, dizendo: olha, eu sofri 20 anos com o pessoal do louvor. Eu baixei o hospital com o coração explodindo, porque o pastor não pode. Se o pastor perder a linha, ele não é líder. Tem que suportar calado. Eu dizia: Senhor, esse povo vai me matar, Senhor. Por 2 vezes de madrugada, baixei o hospital, o coração tive de explodir. Adquiri diverticulite, pressão alta, colesterol. Rapaz, pelo amor de Deus, baixa esse som. Rapaz, pelo amor de Deus, toque direito. Rapaz, pelo amor de Deus, jejum. O louvor é a coisa mais espetacular que antecede a pregação. Conduz a alma à presença de Deus. Eleva o nosso pensamento ao Senhor. Revoltados, desobedientes, mal comportados. Um dia eu estava tão atribulado naquela igreja que eu disse assim: em nome de Jesus, bando de capeta, vocês vão sair tudo daqui. Nem que eu fique cantando sozinho. Mas a igreja precisa direcionar seu pensamento à glória do Altíssimo, à presença do poder de Deus, para que o culto seja manifesto à glória dele. O Senhor foi tirando de mão. Teve um período que eu fiquei sozinho cantando com o playback da harpa cristã. Eu sei, quando Deus não levantar pessoas tementes, que orem, que buscam o Senhor, que leiam a palavra, não teremos um grupo de louvor. Porque os pensamentos não são para direcionar ao altar, são de visibilidade. Olha eu aqui. Não é você que precisa ser olhado, é Cristo na sua vida. Bendito seja o Senhor para sempre. Enquanto a igreja for a protagonista da salvação, não haverá salvação. Enquanto nós obreiros formos os protagonistas e a visibilidade para aparecer, o Senhor não irá aparecer. Nós precisamos estar por trás do Calvário, por trás do Senhor. Ele é a estrela, Ele é o sol da justiça, é Ele que deve aparecer. Para sempre o nome do Senhor seja louvado. Precisamos entender isso, queridos. Para a gente encerrar essa reflexão, coloque aí para mim Isaías 40, versículos 12, depois do versículo 22 e 28. Isaías capítulo 40. Glória a Deus. Veja a precisão que o profeta Isaías tem de Deus. Isaías 40, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Aleluia. Olha que consciência deste homem. Quem mediu? E tomou a medida dos céus aos palmos. Quem é maior? O oceano ou este invólucro chamado céu? Esse tapete azul. Que coisa! A medida dos céus aos palmos. E recolheu numa medida o pó da terra. Olha o tamanho do teu Deus. Pelo amor de Deus, para refletir o tamanho do teu Deus. E pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Olha o versículo 22. O versículo 22. Ele é o que está sentado sobre o círculo, o globo da terra, cujos moradores
pecadores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus com cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Agora olha o versículo 28 para encerrar esse momento. Olha o versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Este é o Deus que você recebeu a chancela para ser eleito, escolhido, tirado do mundo, tirado do pecado, tirado do lamaçal do concreto, da imoralidade e da perversão, para ser príncipe nas regiões celestes. Louvado seja o Senhor. No hebraico a palavra fala de onipotência, de poder. Nós precisamos voltar à igreja que antigamente era cheia da graça de Deus. Para terminar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou filho de paralítico. Meu avô, quando saiu da Paraíba, de Pombal, com seus 11 filhos a pé, passou 3 anos andando, de 1929 a 1932. Perdeu um filho da estrada, com os seus pertences em cima de lombo de jumento. Saiu de Pombal, na Paraíba, entrou no sul do Ceará e chegou nos Inhamuns e desceu e veio parar na cidade de Itapajé, a 120 quilômetros de Fortaleza. Chegando ali, meu pai, aos 6 anos de idade, teve uma doença e tornou-se paralítico das pernas e dos braços. Ele era presbiteriano. Naqueles dias, o missionário Orlando Moya, americano, espetacular, eu estava ministrando a igreja em Itapajé. Itapajé é a segunda Assembleia de Deus do Brasil. Mas chegou o momento dele voltar, e ele saiu, voltou para Belém do Pará e foi embora. E deixou um cidadão chamado Expedito, que ninguém conhecia como Expedito. Conheci com o apelido de Japini. É um negócio muito absurdo. Homem de mãos calejadas, agricultor. E disse: irmão Japini, você vai ficar evangelizando aqui até a igreja mandar o outro pastor. Meu avô estava morando em cima da serra de Itapajé, com o nome de Coité, local de produção de banana. E o irmão Japini vem com a sua baliza, distribuindo literatura, e passa em frente à casa do meu avô. Meu pai, com 6 anos, paralítico de perto, ele olha para aquela criança, bate na porta. Minha avó aparece e ela pergunta: quem é esse menino? Ele perguntou: esse menino? Ele ficou doente, nós somos recém-chegados aqui. E disse: cadê o pai dele? Está na roça. Meu avô era presbítero da presbiteriana. Pode mandar chamar? Pois não. Mandou chamar meu avô veio. Pois não, digo. Disse: Deus mandou eu parar na sua casa. Irmão, isso é muito atrevimento. É muita loucura isso. Gente, isso é uma doideira. Deus mandou você parar na nossa casa, foi. Para quê? Vou ficar 3 dias aqui. Olha isso, gente. Vou ficar 3 dias aqui. E vocês vão me acompanhar, sem comer, sem beber. No 3º dia, olha isso, olha os detalhes. Eu vou orar. E Jesus vai curar o menino. Cadê essa igreja? Isaías tinha essa consciência. Meu avô aceitou 3 dias naquela casa, sem comer e sem beber. No 3º dia ele levanta e diz: é hoje. Gente, pelo amor de Deus, olha os detalhes. É hoje, irmão João. Banharam-se, trocaram de roupa e disseram: vamos para a sala, traga o menino. Pegaram a rede, levaram para a sala, fizeram a roda, e aquele homem matuto, sem expressão, sem estudo: ó Jesus, não sabia nem falar Jesus, eu estou aqui porque tu mandaste. Peraí, como assim? Que experiência é essa de um homem de dentro dos matos dizer: tu mandaste? Quando? Como ocorreu isso? E tu me disseste, Senhor, que eu chegando aqui, tu ia levantar esse menino. Menino, eu te digo, gente, pelo amor de Deus. Menino, eu te digo, levanta-te. Jesus curou meu pai na hora. Essa igreja que eu estou batalhando por ela.
E o mais espetacular é que meu pai tornou-se pastor. Jesus levou ele no ano passado, no dia do meu aniversário. Mas há 10 anos atrás, ele recebeu uma mensagem em Fortaleza, chamando ele na cidade de Tapajós. E ele foi na cidade de Tapajós. Chegando lá, disseram: é para o senhor subir a serra do... Tem um local lá, do Armador, que ele tinha uma pessoa ali esperando. Ele pegou o carro de tração, e foi, subiu até que chegou naquela casa. Chegou ali, tinha um senhor bem velhinho, já passando por outra vida, e ele bateu palmas, vieram atender, e se mandaram me chamar aqui. Quem mora aqui? Jabim. Ele está vivo? Está. E o que é que ele quer? Ele quer te ver. Deus é fiel. Meu pai se agachou e ele disse: eu não podia partir sem ver o milagre que Deus fez. Meu pai orou por ele e ele viajou para o céu. Na infância, Deus usou ele para curar o meu pai. Na velhice, Deus usou meu pai para recolher. Se Deus não existe, o que é que você está fazendo aqui? Glorificado seja o Senhor para o céu. Se Deus não existe, o que é que você está fazendo aqui? O Senhor reina. Fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus.